Boa tarde, gente. Nós fomos convidados, para nós sempre é uma honra, e vamos falar um pouco sobre João o Batista. Eu descobri, fazendo a pesquisa, que está tendo até uma novela, não sei se ainda está no ar, mas está tendo uma novela, acho que na Record, falando sobre isso. Não sei se ainda tem, mas é interessante nós, quando falarmos de João Batista, nós lembrarmos que Jesus era um ser cósmico, ele não era um espírito comum, e a chegada dele aos planos mais pesados do nosso planeta físico, já predispondo ao seu renascimento, demorou, segundo algumas comunicações, alguns séculos. O processo de reaproximação de Jesus à esfera física para reencarnar. E isso foi feito de uma tal forma que várias pessoas que traziam consigo mediunidade, não só na Judéia, não só na Palestina, mas em várias partes do mundo, pessoas com algum tipo de sensibilidade percebiam que alguma coisa estava para acontecer. Não se sabia exatamente quando, como, onde. A chegada de Jesus, a gente deve lembrar que alguns magos, não são reis magos não, tira o reis, são alguns magos, perceberam os sinais e foram atrás desses sinais. Ou seja, pessoas detentoras. O que são magos? Magos não tem nada a ver com varinha mágica, Harry Potter, não. Magos era o nome que se dava a pessoas que tinham mediunidade e paranormalidade de algum nível. Essas pessoas perceberam esse fenômeno, perceberam que algo estava para acontecer. E João Batista, não sei se vocês lembram, ele era primo de Jesus. Ele veio de uma forma que hoje a gente pode dizer assim: isso aí deve ser mentira, isso deve ser lenda, deve ser, chama assim, interpolação. Por quê? Vocês sabem por quê? Eu vou falar de Jorge Andréia. Irmão, você vai falar de Jorge Andréia? O que houve? Jorge Andréia foi um psiquiatra espírita, viveu mais de 100 anos, né? Falou na Rádio Rio de Janeiro durante décadas, e ele contou, ele tem um romance, que agora não vou lembrar o nome, e nesse romance ele conta a história real que aconteceu com ele. Eu não li o romance, não lembro, eu tenho o romance, mas nunca li, mas eu assisti uma palestra dele, e ele contou a história. Então, a esposa dele já tinha mais de 50 anos, e ela tinha parado de ovular. Num belo dia ela chegou para ele, Jorge Andréia, médico: estou grávida. Não estou querendo assustar ninguém não, tá, gente? Isso não é por acaso. Você não precisa se preocupar, vocês que não ovulam mais. Estou grávida. Aí ele disse: não, você não está grávida. Estou grávida. Não, você não está grávida. Você está com... Ele é psiquiatra, né? Você está com algum problema, né? Vamos então... Não, ela, de tanto ela insistir, disse: você não tem como, você está grávida. Você não ovula mais. Você não menstrua mais. É uma gravidez psicológica. E aí ela insistiu tanto que ele levou num amigo dele, obstetra. Ele fez os exames e chegou para o Jorge Andréia: ela está grávida. Falou: não, ela não está grávida. Não tem como ela estar grávida.
ela estava grávida. Na reunião mediúnica que ele frequentava, eles trouxeram a seguinte informação: esse irmão precisava aproveitar que vocês estavam reencarnados. Ele foi oficial general alemão, lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele precisava estar aí com vocês, devido aos laços de afinidade, para que ele pudesse se reajustar. Apesar disso, ele era uma boa pessoa, ele precisava reencarnar, e os mentores então deram um jeitinho para que vocês recebessem ele. Eles já cuidaram de avô, né? Recebessem ele, e foi o que aconteceu. O filho dele nasceu, o filho temporão, né? Os filhos dele já estavam na casa dos 20 anos, e aquele neném é o filho mais novo dele. Num belo dia, só para terminar, né, o Jorge Andréa pegou um livro de geografia e mostrou a bandeira do Brasil. Aí falou: aqui, o menino tinha 4 anos, essa é a bandeira mais bonita. Falou: não. Aí o menino foi lá, mostrou a da Alemanha, essa é a bandeira mais bonita. Essas coisas que a gente sabe, né? E então, voltando aqui ao João Batista, agora vocês percebem que, se a espiritualidade quiser, ela pode manipular e fazer com que aconteça. Foi o que aconteceu com Isabel. Ela engravidou, já não tendo mais idade para isso, e ele veio primeiro. Ele veio primeiro, e ele veio com paranormalidade, conhecimento, mas o que caracteriza João Batista é a verdade. Ele é um profeta, considerado o último profeta de Israel, e ele era aquela pessoa que olhava e dizia a realidade das coisas. Hoje nós sabemos, se você é médium e você vê coisas, você pode falar? Hein, gente? Não, né? Nem tudo a gente pode falar. Às vezes você tem que passar, olha, seria bom você ir lá, tomar uns passos, né? Mas, às vezes, eventualmente, sobretudo para aqueles que têm algum conhecimento, às vezes vale a pena investir na sinceridade, sem ser agressivo, sem ser rude. Falar a realidade: olha, meu irmão, você está aí. Isso é muito difícil de avaliar. O fato é que João Batista, ele veio anunciar uma transformação do mundo. E ele sabia que a pessoa estava prestes, no livro Boa Nova, dá a entender que ele já sabia exatamente que era o primo dele, né? Historicamente, a gente não sabe ao certo se ele tinha certeza quem era, mas ele sabia que estava ali, estava chegando. Já quando Jesus saiu para pregar, o que acontece? João está preso, João Batista está preso, e João Batista quer que seus discípulos, que não eram poucos, seguissem Jesus. Havia muita resistência dos discípulos de João Batista deixarem João Batista, esse mestre espiritual, para seguir uma outra pessoa que eles não sabem quem é. Então, ele manda seus discípulos a Jesus, e Jesus responde: fale para João que os cegos veem, etc. Deu vários fenômenos, mas na verdade estava falando para eles, para os discípulos, para eles entenderem que era chegado uma nova era. Essa nova era é a nova era na consciência. Mas o método de João Batista ainda era da era antiga. Olha só que coisa interessante. Ele anunciava a nova era, mas os métodos que ele usava ainda eram métodos da era antiga. Porque a nova era
Jesus falou o quê? Dos nascidos de mulher, João era o melhor, o maior de todos. Mas no reino de Deus, o menor no reino de Deus era maior do que ele. E aí a gente, se baseando no Pastorino, Carlos Pastorino, ele nos explica o seguinte: o que é essa expressão nascido de mulher? São as pessoas que vivem a partir da carne, do mundo físico. E quem são os nascidos do Espírito? Aqueles que recebem o verdadeiro batismo, o batismo do Espírito, o batismo do Espírito Santo, que não é um batismo de água, é um batismo de fogo, é um batismo em que você, não é só você dizer assim: eu aceito Jesus, eu te amo, Senhor. Não é isso. O batismo de fogo, ele, infelizmente, a gente estava na nossa casa espírita ainda há pouco e a gente falou sobre isso. O batismo de fogo é para poucos, porque a porta é estreita. Quando a gente fala isso, a gente fala formalmente, né? A porta é estreita. Não, gente, vocês não estão entendendo. O batismo de fogo, a porta é muito estreita. Só que ela, se você não passar por ela, você não é jogado na guiena, no inferno. Se você não passar por ela, o que acontece? Vamos narrar a história de Públio Lentulus. Públio Lentulus tinha uma filha com hanseníase, com lepra. E depois de tentar várias coisas, Lívia, a esposa de Públio Lentulus, convence ele a procurar Jesus. Ele vai à noite às escondidas. Jesus aparece para ele na praia, no mar. E Jesus fala para ele sobre o não batismo de fogo. Vocês não vão ver isso escrito lá, mas é disso que Jesus está falando. Você pode me seguir agora e a partir de hoje inaugurar uma nova consciência, ou esperar daqui alguns milhares de anos, que há 2000 anos, título do livro. Ele fez a escolha dele. Naquele momento ele não aceitou, mas já no final da vida ele compreendeu e começou a se transformar. No livro Ave Cristo, Apio Corvino chega para Quinto Varro e fala sobre isso também, sobre o batismo de fogo. Quinto, você quer que Jesus te sirva ou você vai servir a Jesus? Se nós queremos que Jesus resolva, vocês querem ter uma casa nova? Jesus vai te dar. Uma esposa, Jesus vai te... Se é isso que você quer, esse não é o batismo de fogo. Você ainda está preso às ilusões do mundo material. Você ainda é nascido de mulher. Você ainda é carnal. Quando você entende o batismo de fogo, você serve a Jesus, servindo a humanidade. Aí muda tudo. Aí você se torna um apóstolo. Esse conhecimento quem trouxe foi Jesus. Antes de Jesus falar isso, pouquíssimas pessoas falaram isso, em locais muito reservados, muito restritos, lá na Índia, lá na China, lá no Egito, mas muito seleto. O único que falou isso para as massas, e não só falou, mas demonstrou, foi Jesus. João Batista não conhecia isso ainda. Então ele anuncia uma realidade que, na verdade, provavelmente, ele só foi conhecê-la na outra vida, aqui na Terra. No mundo espiritual não, mas quando ele provavelmente teve uma outra vida. Porque na vida, o que ele anunciava, ele não tinha ideia. Aí quando a gente estava pensando nisso, a gente lembrou
do ano 2000. Eu já era nascido no ano 2000. E eu acho que a maioria aqui também, né? Eu desconfio que a maioria aqui... Você não era nascido... Ela não era nascida no ano 2000, não. Mas a maioria aqui era nascida no ano 2000, não é isso? É ou não é, gente? Os que não estiverem dormindo, fala aí. É ou não é? Então, no ano 2000, todo mundo dizia que ia ter o boom do milênio. Lembram disso? Que tudo ia parar. Aí começou a ver gente dizendo que era mudança, era transição planetária, era regeneração chegando. Passou o ano 2000, uma parente nossa ligou lá para casa, em 1999, perto do ano novo, chorando, que tinha chamado os filhos, porque se o mundo acabasse, ela queria os filhos junto dela. E aí eu soltei um risinho, mas eu ri com respeito. Eu vi a minha esposa conversando com ela e... Passou o ano 2000, aconteceu alguma coisa, gente? Mudou tudo? Não. Aí, de novo, agora é 2002. 2002 é 2002, não era 2000 não, é 2002, calendário maia, 2002. Passou 2002. Não é 2002 não, é 2012. Aí veio 2012, de novo. No ano 2000 tinha guerra, passou o ano 2000, continuou tendo guerra. Tinha fome, passou o ano 2000, continuou tendo fome. 2002 tinha guerra, continuou tendo guerra. 2012 tinha guerra, continuou tendo guerra. Aí depois de 2012, o que falaram? Não, o Chico disse. Aí botaram, coitado, o nome do Chico no meio. Transição planetária, 2019. Agora é 2019. Passou 2019. O mundo continua tendo guerra, locais com fome, etc. Agora estão falando que é 2000 e... Alguns dizem que é 2030, outros é 2050. Nada disso tem a ver com o mundo novo, porque a gente fala do que não conhece. A gente não tem ideia o que é esse mundo em que não há guerra e que não há fome, porque nós ainda temos fome e vivemos em guerra íntima, diária. Então, um mundo sem guerra, a gente só imagina que alguém irá trazer os extraterrestres. Está chegando, vai chegar, vai vir umas naves espaciais e vão trazer e vão resolver tudo. Vão vir gente sírios, vão tudo reencarnar e eles vão dar um jeito. É o que a gente imagina, muita gente prega isso aí nas redes sociais. Ou então Jesus que vai voltar. Hoje nós temos uma vantagem que João Batista não tinha. Hoje nós temos os livros, nós temos o conhecimento. E lá no século XIX se falou do mundo de regeneração. Está lá escrito. A mudança é interna, ela não é externa. Não depende de fatores externos, de alguém chegar e anunciar, ano que vem, hein? Ano que vem. Na pandemia, 2020, as pessoas dizem, não, depois disso o mundo vai mudar. Acabou, agora já era, agora o mundo, assim que acabou a pandemia, criaram a vacina, as guerras voltaram. Surgiu a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia, e agora já tem guerra aqui, tem guerra ali. Porque a mudança é por dentro. Jesus já falava isso. O batismo de fogo não tinha a ver com rituais, tem a ver com espiritualidade. E isso, gente, ainda é para nós incompreensível. Ainda é para nós algo muito difícil. João Batista falou a verdade. Chico Xavier comentou. João Batista teve uma reencarnação anterior muito famosa, né? Vocês sabem disso, né? Elias, não é isso? E o Elias era um profeta de Yahvé
que depois de ter conseguido mostrar o poder de Deus, pegou os sacerdotes de Baal e mandou cortar a cabeça. Como é que João Batista morreu, gente? Séculos depois. Lei de causa e efeito, não é isso? Só que o Chico Xavier falou uma coisa muito oportuna. Se ele tivesse tido mais misericórdia, a lei não teria sido tão inflexível. Como ele foi inflexível, a lei também foi inflexível. Quem que nos ensinou a ser mais flexíveis? Jesus. Então nós anunciamos uma nova era que nós ainda não a temos dentro de nós. Por isso nós ficamos colocando buscas externas em extraterrestres, em pessoas de sírios, em espíritos superevoluídos. Tudo isso pode estar vindo, sempre teve. Mas, se eu não me engano, aqui ainda passa, aqui atrás ainda tem aquele rio, não tem? Uhum. Outro dia eu estava lá no Parque de Madureira, ele passa lá também, né? O mesmo rio, não é? É. Aí, um sofá. É o rio que alagou aqui o Sapê ano passado. Ano passado, não foi que alagou tudo? Esse ano. Janeiro desse ano. Foi janeiro desse ano? Até aqui na nossa casa. Enquanto a gente estiver jogando pneu dentro do rio, sofá dentro do rio, o seu cachorro, coitado, você em vez de fazer um enterro, você joga no rio. Não adianta dizer que os seres de Sírios vão já ensinaram a gente. Todo mundo aqui sabe que não pode jogar sofá no rio, não é não, gente? Vocês sabem, né? Se o seu cachorrinho morrer, você vai jogar no rio? A sua cama está velha, você vai jogar no rio? Acho que aqui ninguém vai fazer isso, não é isso? Mas a gente sabe que ainda fazem, né? Eu estava ali em Rocha Miranda, estão fazendo obra ali. Aí você olha para o rio, ali em Rocha Miranda, do outro lado, é o mesmo rio? Eu não sei, é o mesmo, né? É o mesmo. Cheio de... não vi sofá agora. Cheio de tijolo, pedaço de obra. Lasca de lajota de concreto. A gente sabe que rio não tem lajota de concreto e tijolo, né, gente? Se isso tem lá, é porque alguém jogou, não é isso? Vocês sabem que essa região desse rio, não sei se vocês sabem, eu soube há uns 4 ou 5 anos atrás, tinha diamante, vocês sabiam disso? É o quê? Diamante. Ah. Esse rio aqui, ele era área de garimpo. Então tinha tinha diamante, tinha turmalina. Por isso que Rocha Miranda, pelo lado de lá, né? As ruas são todas, já esgotou, não adianta você tentar. Não adianta sair daqui com a picareta, que não tem mais, né? Não tem mais, o veio já esgotou há muito tempo. Pois bem, a catástrofe, né? A lagoa chegou a alagar aqui em cima? Bem mais. Ela não é fruto do destino, não é o destino, é a nossa má educação. Nossa, que eu digo, não é que nós, é a coletividade. Enquanto as pessoas não entenderem que nós somos um organismo vivo, ou seja, a lei de amor, está lá no Livro dos Espíritos, a necessidade do contato social para que nós aprendamos uns com os outros e distribuamos para todos. Não, isso não depende de alguém de fora, porque mesmo que venha uma pessoa de um mundo superior, ele vai escrever um livro, ele vai fazer palestra, a gente vai olhar e vai gargalhar, ainda vai xingar a pessoa. Por quê? Porque o problema começa por dentro. Não basta só anunciar o mundo de regeneração. Nós precisamos nos regenerar. Esse é o desafio de todos nós. Essa humanidade do profeta espírita. Nós somos
humanos, nós não somos divinos. E precisamos levar a palavra do reino. Olha só que coisa. Como é que faz? Nós somos daqui de baixo, não somos lá de cima. Eu brinco lá no Arautos, você desencarnou. Vocês sabem como é que é o sinal de desencarnar? Você está deitado na sua cama, grava isso aí. O pé começa a gelar. Começa a ficar gelado, de baixo para cima. Aí tu olha para o lado, está sua avó ou sua mãe, quem tiver desencarnado. Começa a ver aquele monte de parente lá da cama. Faça as suas preces que você está partindo. Você desencarnou, seus parentes veio receber, que coisa, não sei o que, não sei o que lá. Aí foi levado para uma cidade espiritual. Beleza. Eu falo lá no Arautos. Você chegou lá no hospital, tu abre a janela assim e vê se a cidade espiritual que você está tem muro. Se a cidade espiritual que você está tem muro, tu ainda está muito pesadão. Você ainda está numa região pesada. Porque tem muro. Se tem muro, precisa... Muro para quê? Para que a gente tem muro, gente? Hein? Eu fui numa cidade no Paraná, há muitos anos atrás, trabalhava com telefonia, chamada Pato Branco. Pato Branco tem umas coisas, tinha naquela época, né? Primeiro que não tinha preto lá. Então eu passava na rua, eu era a sensação. Todo mundo vinha me perguntar, eu era jovem, o povo não sabia que eu era mó perna de pau, ninguém sabia. Olhava pra mim, né? Deve jogar bola pra caramba. Você do Pato, tem um time, tinha pelo menos, não sei se ainda tem, Pato Branco. Você é jogador do Pato Branco? Eu falei, não, eu trabalho na telefonia, estou na Standard Elétrica, trabalho aí na Telepar, eles chamam de Telepar, né? Você trabalha, você é da Bahia? Eu falei, não sou da Bahia não. Podia até falar para ele, eu vim da Bahia, né, na música, mas não vim da Bahia não, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O tempo todo, toda hora o povo me parava. Você é da Bahia? Jogador de futebol? Eu falei, não sou. Então Pato Branco não tinha mesmo gente negra lá. Na época, pelo menos, que eu estive lá. Mas o que mais me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção, além disso. Vários campos de golfe, de tênis, que eu só vim ver agora aqui no Parque Madureira, porque a gente vive uma vida inteira, eu nunca tinha visto campo de tênis público. Eu nunca tinha visto isso. E outra coisa, não tinha muro as casas. As casas não tinham muro. É tipo aquelas casas americanas. Você vai passando pela calçada e tem o jardim. Não tinha muro. Eu achava o maior barato aquilo. Você imagina, um carioca de 19 anos, nunca saiu do Rio de Janeiro, e vê aquele monte de casa que era só jardim, né? Por que lá não tinha muro? Porque o índice de violência, pelo menos em 1990 qualquer coisa, era muito baixo. Então, se você está numa colônia espiritual, abriu a janela do hospital lá, viu o muro, ainda está você ainda não... Você trabalhou muito tempo na casa espírita, o pessoal deu uma forcinha e te levou para um lugar bom. Mas ainda não é aquelas colônias que você abre assim, você vai em... Não sei se vocês já foram na cidade da Seresta, Conservatória. Se vocês saírem de Conservatória, pegar o carro, vocês estão lá hospedados, aí vai olhar ali a serra, tem a Serra da Beleza. A Serra da Beleza é muito bom para ver disco voador, um lugar muito bom para... Mas é lindo. Eu não vi disco voador, às vezes que eu fui lá não, né? Eles não aparecem, eles se escondem. Lá vem o Anderson, ele se esconde. Eu nunca vi, mas eu vi a paisagem. Se você habitua a colônia espiritual, não tem muro, só tem a paisagem, nem a Serra da Beleza, aí você já está numa colônia daquelas em que eles não precisam se defender de quem está do lado de fora. Não é isso? Se você está numa colônia espiritual e que tem muro, eles precisam de quê? Se tem muro, é uma defesa natural, porque a região ainda é uma região... Quem está do lado de fora está em crise.
Nós ainda, a maioria de nós, vamos para locais assim, porque nós ainda não somos desses planos empíricos, sutis, mas nós fomos convidados pelo próprio Cristo para anunciar a nova era. Olha que coisa paradoxal. Nós não somos do alto, mas nós fomos convidados para anunciar essa nova era, apesar de ainda nós mesmos termos crises, como João Batista teve. Nós ainda temos muita humanidade na gente. Mas por que então que a gente é convidado para trabalhar? Tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz assim no Fonte Viva: ele sabia o que havia no homem. Ele sabia quem éramos. E mesmo assim, ele nos chamou. Vocês foram chamados. Por que será? Vocês têm ideia? A casa está fazendo? E vocês estão aqui, vocês são trabalhadores da casa. Vocês foram chamados. Antes de nascer, vocês foram chamados para uma tarefa das mais importantes do mundo: levar a espiritualidade para as pessoas. Mas por que nós, se nós ainda somos do chão, do Zumbra, do spa? Nós somos do spa. Vocês têm ideia? Nós conhecemos a lei de progresso, e ela, segundo a construção do universo, você só ascende se serve. O mundo precisa ser transformado pelas próprias pessoas que o compõem. A regeneração é regenerar o que nós degeneramos. Aqueles que usaram o nome do Senhor, as religiões, a mediunidade, o conhecimento para desvirtuar, têm que renascer para fazer a reparação. Há muitos anos atrás, a gente leu um artigo, depois esse artigo virou um livrinho. O Grupo Espírita Regeneração, que fica ali no Maracanã, em frente ao UERJ, houve uma mudança. O presidente anterior faleceu e um presidente foi escolhido. E ele não achava que ele era digno. A casa foi fundada pelo Dr. Bezerra de Menezes, uma responsabilidade muito grande. E aí o Chico Xavier era vivo, tinha uma ligação afetiva muito grande com o Grupo Espírita Regeneração. E ele foi ao Chico e conversou com o Chico. O Chico psicografou a história dele. E no final da ata que eu nomeava, vários espíritos, além de Bezerra de Menezes, grandes vultos do espiritismo, assinaram, dizendo que era ele mesmo que tinha que ser o presidente. Qual era a história? A história dele é parecida com a de Saulo de Tarso. A esposa dele, a noiva, se converteu e acabou morrendo de uma enfermidade que ele culpou os cristãos. E ele foi até a vila em Lyon e tacou fogo em tudo, matou os cristãos todos. Ele era romano, isso na época do Império Romano. Aí o Chico mostrou para ele quem eram os trabalhadores da casa espírita, as pessoas que ele tinha atacado fogo, os enfermos, os trabalhadores. Hoje a espiritualidade estava chamando ele para a regeneração, consertar o que ele havia destruído.
Estão percebendo, gente? Hoje é aniversário da casa, não é isso? 77 anos. Quantos trabalhadores já passaram aqui, não é isso? É ou não é? Nós vemos, por que nós fomos chamados? Para que nós possamos reconstruir o que nós, no passado. Jesus sabe que nós somos imperfeitos. Nós podemos chegar aqui, falar bonito, falar do Evangelho, chorar, mas a imperfeição é um traço dos que ainda nascem no mundo de provas e expiações. Somos espírito de terceira ordem. Mas mesmo assim, nós somos convidados para a seara da luz, levar luz para a humanidade. É a missão da Casa Espírita. Mesmo que nós ainda sejamos imperfeitos, mesmo que a forma como a gente fala, interpreta, conhece, não seja ideal, Jesus sabia o que havia no homem, e são essas pessoas imperfeitas que são convidadas para a seara do Senhor. João Batista era imperfeito, mas olha só, Pedro era imperfeito, Judas era imperfeito, todos os apóstolos sumiram quando Jesus foi preso. O problema do Judas não foi ter ele traído, o problema de Judas é que ele não se arrependeu no sentido cristão de reparar as coisas. Ele se deixou prender na culpa, e a culpa não resolve o problema. Culpa não resolve. Nós temos que agir como Paulo de Tarso. Paulo perseguiu e foi para Damasco para fazer o quê? Para matar cristão. Mas quando Jesus aparece para ele, o que ele fala? Eu sou monstro, eu mereço ser punido. Foi isso que ele falou, gente? Mereço ir para um umbral. É isso que ele falou? O que ele falou? Senhor, que queres que eu faça? Quando o chamado vem, não importa mais o que eu fiz para trás, no sentido de usar isso como desculpa para não servir. Quando o conhecimento espiritual raia na nossa consciência, é o convite da luz, é o batismo do Espírito Santo, que começa agora. Não é um momento, não é uma experiência, é uma vivência. Nós tínhamos 19 a 20 anos, estávamos passando por um problema muito sério. E aí, a gente, lá no Arautos, eu já participava da reunião mediúnica. Como ouvinte, mas participava. E de repente, a médium na minha frente, ela incorporou. Mas só que quando ela incorporou, tudo que eu estava sentindo saiu de mim e foi para ela. Foi muito estranho. Eu senti como se tirassem 100 quilos de cima de mim e eu entrei em êxtase. Eu comecei uma experiência maravilhosa de transcendência. E aí o espírito estava ali, ficou me olhando com a cara de raiva. E aí eu chamei o dirigente e falei, olha, tem um irmão ali, ó. O dirigente falou, e ele só ficava olhando para mim, olho no olho. Ele não deu uma palavra e foi embora. E eu saí dali, serelepe. No final da reunião, eu nunca me esqueço disso, gente. Veio uma entidade, uma preta velha, conhecida como preta velha. Tá felizinho, meu filho? Falei, tô. Tá bom, né? A sensação era muito boa. Era o batismo do Espírito Santo, uma coisa maravilhosa. Vai passar. Isso daí é conquista de uma vida, não de um momento. Ela falou para mim, com toda a seriedade. Isso daí, meu filho, você só vai conquistar dependendo da vida que você escolher. É destino, é construção. Lei de progresso, né? Nunca esqueci disso. Você imagina a entidade falar assim com você, a verdade. Ó, essa sensação maravilhosa, isso aí é temporário, não é teu. Nós, mais ou menos isso que ela estava dizendo, nós demos uma demão
Mas quem vai construir isso em definitivo são as suas escolhas. Eu saí da reunião, peguei o 774 para ir para casa, no ônibus aquilo passou. E nunca mais voltou, lembrando a música, e nunca mais voltou. Ela falou a verdade. A construção do reino de Deus não é uma experiência mística. Não é ali eu tive, posso dizer assim, se a gente fosse de igreja, eu tive uma experiência de Espírito Santo. Foi uma coisa maravilhosa. Só que passou. E essa preta velha falou: meu filho, vai passar. Porque é uma luta de uma vida. Porque a regeneração é lei de progresso. A casa espírita nos proporciona, nos dá as condições de nós realizarmos isso, as possibilidades, se nós seguirmos o caminho da luz, que é o seguinte: ensinar agora reencarnação, imortalidade, sobrevivência da alma, perdão, através da vivência diária entre irmãos. É um laboratório de luz que nós temos a oportunidade, porque fomos convidados para a construção da regeneração, que começa dentro de nós. Uma casa espírita é muito importante. Nós não temos ideia da luz que se irradia daqui para toda a redondeza. Muitas pessoas daqui, durante a noite, 1, 2 horas da manhã, são trazidas para cá para serem tratadas, e a gente nem sabe, e nem elas, porque aqui é um centro de luz. Quando um companheiro nosso desencarnou lá da Comerge, que é a Confraternização de Mocidade Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o Serjão, ele desencarnou, e ele trouxe essa mensagem para a gente. Gente, vocês não têm ideia, quando a gente chega na casa espírita e vê aquela luz, porque nós somos pequenininhos, mas quem está por trás da estrutura? O Espírito de verdade. E quem é o Espírito de verdade, gente? Quem é? Jesus. Então a luz que se faz, ele falou na psicografia, e a gente se emocionou. Ele falou: vocês não têm ideia, porque a gente está no meio da luz e não percebe, a gente se acostuma. A gente fala: hoje tinha reunião, né? Vocês não percebem a força espiritual que é isto aqui, e a honra que é a gente ser servidor, trabalhador, discreto, humilde, diário de uma casa espírita. É a mesma honra que João Batista teve quando foi convidado, que Pedro teve quando foi convidado, que Paulo de Tarso teve. Agora é a nossa vez. Para nós é uma honra que esta casa espírita esteja com 77 anos. Quem sabe quando ela fizer 144, né? 154, 54. 150. A gente já não esteja aqui de volta, muitos de nós, né? De volta numa outra vida, né? Deixar claro. Reencarnados, comemorando os 150, os 200 anos dela de trabalho. Que Jesus nos inspire e nos motive a nós sermos esse epicentro de luz em nossos bairros, em nossas comunidades, porque manter essa instituição de pé, irradiando a luz que a gente sabe que está aqui, porque aqui é uma oficina do Espírito de verdade. Então ele está presente, e ele não só está presente, como nos honrou com esse convite. Agora cabe cada um de nós, trabalhador de casa espírita, entender isso e vir cada vez mais motivado para o trabalho no bem. Tá bom, gente? Era o recado que eu queria dar para a gente aqui na tarde de hoje. Que Jesus nos ampare e que essa casa,
a gente possa estar aqui nos 300 anos do Amor e Luz, a gente possa, pelo menos 300 anos, a gente possa voltar aqui, já todo mundo reencarnado, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecendo os irmãos das nossas amigas, casas amigas que estão aqui comemorando com a gente, e vamos passar a palavra ali para o nosso presidente. Vim agradecer, né, ao Anderson Doral, a esposa dele, né,